Vamos começar então perguntando, pessoal, o que é um conflito, né? Qual é a definição que a teoria das restrições dá para um conflito? De uma forma muito simples. Então, conflito é uma situação na qual queremos duas coisas que se contradizem. Quando nós queremos coisas contraditórias, isso é um conflito. E é o desejo de ter duas coisas mutuamente excludentes ao mesmo tempo. Ok? Então, isso é a definição de conflito pela teoria das restrições. Eu quero uma situação, eu quero que a situação tenha X e meu oponente quer simplesmente o oposto. Okay? Então, começando aí o entendimento do que é um conflito que acontece muitas vezes no nosso dia a dia e não só no nosso trabalho, mas também na nossa vida particular. Então, tendo clarificado a parte conceitual, a gente pode ir caminhando para os próximos slides para que a gente possa evoluir aí como nós devemos tratar um conflito de forma adequada. Exemplo de um conflito baseado nesse conceito que nós acabamos de dar. Tomemos como exemplo, por exemplo, as asas de um avião. Por um lado, a gente quer asas fortes e resistentes, né? Envolve muita segurança, logicamente, e, portanto, para que ela seja muito resistente, eu acabo empregando material um pouco mais grosso, mas, ao mesmo tempo, eu quero que as asas sejam leves, para que realmente o avião não tenha necessidade de ficar tão pesado e, consequentemente, gaste mais combustível. Então, eu desejo aí que os materiais não sejam grossos, mas sejam finos. Então, aqui está um exemplo de um primeiro conflito, né? Coisas contraditórias. Eu preciso de uma asa forte e resistente, e muitas vezes para isso eu preciso colocar um material mais espesso, mais grosso, mas ao mesmo tempo eu quero uma asa leve que possa ter um bom rendimento em relação à parte de combustível. Então aqui está um exemplo claro de um conflito. São duas coisas, nós queremos duas coisas contraditórias que se contradizem ao mesmo tempo. Mais um exemplo de conflito, trazendo a nossa fábrica no nosso dia a dia. Então uma coisa que nós trabalhamos muito fortemente, não só a parte operacional, mas a parte de controladoria, de custos, é que nós precisamos ter um custo por unidade produzida sob controle. Então a gente não pode ter um custo muito elevado por peça, porque a gente acaba não sendo tão competitivo. Se tiver alguém que possa oferecer aí um custo por unidade mais baixo do que o nosso, oferecendo logicamente toda a qualidade, disponibilidade de entrega e uma série de atrativos, né, que gerem valor ao produto. Se tiver alguém que entregue todo esse valor e ao mesmo tempo tem um custo por unidade mais baixo, a gente acaba perdendo a competição. Então, o custo por unidade é uma coisa que é muito praticada no dia a dia. Então, vamos olhar um exemplo de conflito nesse tema de custo por unidade. Por um lado, eu quero aumentar os lotes de produção para que eu possa economizar no custo por peça. Então, quando eu acabo aumentando os meus lotes, eu acabo, em consequência, fazendo menos troca de ferramenta, menos setup. Então, se eu faço menos troca de ferramenta, eu acabo aí tendo um custo por unidade mais favorável. Então, esse é o primeiro viés, né? Por um lado, eu quero aumentar os lotes de produção para economizar aí no custo de preparação, para fazer mais peças com menos setup. Mas ao mesmo tempo, e por um outro lado, eu também quero reduzir o tamanho dos lotes para economizar num item financeiro que chama custo de carregamento. Então, quanto mais eu colocar peças no estoque em função de eu ter lotes maiores, maior é o meu custo de carregamento, porque eu corro o risco dessas peças ficarem obsoletas ao longo do tempo, eu corro o risco desses lotes muito maiores não venderem ao longo do mês e ao longo dos anos. Eu preciso de atenção gerencial em relação a esses produtos. Então, quando eu desejo um tamanho de lote menor, eu reduzo o tamanho de lote, o meu custo de carregamento ele cai, que é por volta de 25% em relação ao inventário acabado. Por exemplo,
Se você tem 100 mil reais de produto acabado no estoque, 25% desse valor é custo de carregamento, ok? Se eu tenho 100 mil, 25 mil é só de custo de carregamento. Por isso que aqui existe um outro conflito. Por um lado, eu quero aumentar o tamanho do lote para economizar no custo de preparação, para que eu faça menos setup, mas em consequência eu acabo colocando mais peças do que deveria no estoque e eu acabo afetando o meu custo de carregamento. Então, por outro lado, para ter um custo por peça menor, eu também preciso reduzir o tamanho do lote. Então, vejam aqui que eu tenho um conflito. Eu quero duas coisas ao mesmo tempo que são contraditórias, ok? Então, um exemplo aí da parte de asas do avião e outro exemplo mais do nosso dia a dia fabril, que é a parte de custo por unidade.